Vamos lá, pessoas, apometria, né, e geopolítica, ou apometria, enfim, e uma série de outras temáticas, porque no final das contas, né, tudo que diz respeito à apometria também diz respeito à frequência e vibração das informações com as quais a gente está se conectando, né? E aí, nessa conexão mesmo, para a gente falar de geopolítica, quando a gente fala de astrologia e apometria, o que acontece? Quando você está vendo um determinado conteúdo enfim, nas redes, seja lá quais forem essas redes, né? Os comunicadores estão, né, vibrando uma determinada frequência. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro é: mas se você é uma pessoa que tem um nível de sensibilidade, você começa a ver muito conteúdo com uma frequência baixa, né? Você vai reverberar aquela baixa frequência. Então eu digo, os conteúdos de astrologia, de geopolítica, eles são muito bons, desde que você tenha já uma percepção, uma consciência, e de que você não se contamine na totalidade por esses conteúdos. E se você se contamina a ponto de começar, por exemplo, né, aquelas informações apocalípticas de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter terremoto, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que lá, olha, ah, nesse quesito, se você ouve essas informações, tanto na astrologia, e se você ouve lá na geopolítica as coisas de guerra, de bolsa de valores, se você não se contamina com isso, você consegue ouvir isso e ficar de boa, ótimo, né? Agora, se você se contamina com isso, se você começa a entrar numa linha de temor, de medo, né? E a gente também pode pensar aqui, inclusive, né, nesse campo da neurociência, a gente sabe que toda vez que a gente começa a ouvir muito uma determinada informação, você começa a programar o seu cérebro, né? Então, lógico que você começa a ouvir muita informação negativa, o teu cérebro vai começar a reverberar e vai começar a conectar, né? Que é a lei da correspondência, né? Se a gente for falando do hermetismo, né? A lei da correspondência. Se você só se corresponde com coisas negativas, do que vai abrir nas linhas de tempo? O que vai abrir no campo da apometria? Coisas negativas. Então, se você se fecha para o positivo e só abre a porta para o negativo, inclusive para esse pessoal da astrologia, que, né, que, enfim, que fica pregando muito fim do mundo, e também, enfim, né, para a geopolítica, o que vai abrir no teu campo? Um campo eletromagnético negativo. Se o seu campo eletromagnético é negativo, né? A gente pode ir para a apometria e fazer a correção disso, sim, né? Só que aí o que acontece? É chover no molhado, é paliativo, né? E você, inclusive, pode virar e falar, não, mas eu também vou lá fazer um Magnify Healing, eu também vou lá fazer uma constelação, eu também vou lá fazer uma leitura de arquivo acástico, eu também vou lá no terreiro receber lá um passe, né? Enfim, na casa espírita, ou seja lá onde for, no Universal do Reino de Deus, receber um descarrego, tá bom, né? Mas assim, você pretende passar o resto da vida nesse looping? E a sua autorresponsabilidade, onde que está? Então, quando a gente fala da apometria, quando eu falo disso aqui, inclusive, é entender que a apometria, ela é uma ferramenta, ela faz parte dos processos de leitura de campo, né? Os bons apometras, com certeza, têm uma boa leitura de campo, né? Os consteladores, né? Os bons consteladores têm uma leitura de campo, né? Profunda, né?
enfim, e eu posso dizer que qualquer outra pessoa, inclusive os reikianos, né? Enfim, conheço inúmeras pessoas que trabalham só com reiki, que tem uma leitura de campo incrível, né? Só que não são as exceções, não são necessariamente, pelo menos, né, no meu universo, não é a regra. E aí o que acontece? Todas essas pessoas que têm essa leitura, elas conseguem fazer um trabalho bacana contigo, né, com a sua pessoa, terapeuticamente? Sim, mas não conseguem fazer milagre. Então, quando a gente fala dessa leitura, né, inclusive dos mapas, do mapa astrológico, do mapa numerológico, né, quando a gente fala desse campo de entender os movimentos de geopolítica por meio, principalmente, né, dos transsaturninos, mas também de Júpiter-Saturno, né, na verdade, Júpiter-Saturno, Urano, Netuno e Plutão no mapa, né, quando a gente fala dessa leitura, o que acontece? A gente tem que levar em consideração que a pessoa também tem o seu aspecto pessoal. Ela também tem a energia que está ligada a Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, que são, né, entendidos como os planetas pessoais, né, os elementos mais pessoais do mapa. E essa energia pessoal, ela vai configurar, ela vai dimensionar como os outros elementos do mapa vão interferir ou interagir nas linhas de tempo, a nível coletivo e em termos de consciência dos seus aprendizados, que é principalmente lá, como a gente já falou no outro vídeo, né, Júpiter e Saturno. Então, o que acontece? Quando está falando das questões de observação do conteúdo de geopolítica, do conteúdo de astrologia, e aí para quem gosta desses conteúdos consegue enxergar, né, uma similaridade entre os dois, o que ocorre? Sim, você pode ver lá 2, 3, 4, 5, 20 analistas de geopolítica diferentes, né, nas redes. Sim, pode, e é bem legal isso. Mas é interessante enquanto você está utilizando isso para entender como funciona a Matrix. Que aí, de novo, tem muito essa função de Júpiter e Saturno, né? Que é o grande aprendizado da consciência ao viver num nível mais humano terreno, Saturno, e de consciência num nível humano espiritual, Júpiter, né? E no coletivo, de novo, né? Urano, Netuno e Plutão. Então, o que ocorre? Se você consegue navegar nisso e se manter dentro de um campo eletromagnético positivo, de todas as informações que você recebe, tanto no YouTube como nas outras redes, enfim, ou seja lá onde for, né? Possivelmente, num trabalho de apometria, a gente vai fazer uma correção leve, talvez aí dar algumas orientações, talvez para de vez em quando tomar um floral, de vez em quando fazia uso de um óleo essencial, de um banho de erva ou algo do gênero, e com certeza você vai manter o seu campo equilibrado e não vai se misturar, não vai reverberar o fim do mundo. Mas, se você se entuxa, né, se você se empanturra de informação astrológica, numerológica, se você se empanturra de geopolítica e dessas pessoas falando do fim do mundo, do apocalipse, fica, né, enfim, se colocando nessa energia, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o teu cérebro vai projetar o fim do mundo, vai projetar o negativo, né? Vai reproduzir de alguma forma a sua crença de que o mundo tem que acabar. Então você vai estar reverberando numa dimensão, né, numa frequência de onda, onde para onde quer que você olhe, tudo que você enxerga remete a conflito, desgraça, enfim, tsunami, furacão, tempestade,
El Ninho, né? Ou seja lá o que for, terremoto, tá? Ah, mas apareceu lá, eu vi lá os astrólogos, os numerólogos, os sei lá quem, analistas X, estão dizendo que a guerra vai durar tanto tempo, estão dizendo que a gente tem crise, estão dizendo... E, de novo, né, eu vou fazer aquela lucubração básica, né? Joga lá na IA, né, só para você ter bem certeza do que eu estou falando. Desde quando o mundo é mundo, em quantos períodos a gente pode dizer que esse planeta, desde que a gente tem registro da história atual, não tinha nenhuma guerra ou nenhum conflito acontecendo? Desde quando se há notícias de peste, de doenças, de epidemias e as PAN, né, também, né, como aconteceu em 2020, 21, 22, sei lá, enfim, né? Olha, isso sempre aconteceu de alguma forma. E o mundo continuou sendo o mundo. E porventura nós estamos aqui ainda. Algumas pessoas, lógico, muito melhores que outras, alguns países melhores que outros países, né? Algumas ideologias perderam muita força, outras ganharam, e outras tantas, de novo, estão em conflito. E aí vamos lá, vamos mais longe. Os conflitos entre ideologias, os conflitos entre países, os conflitos, né, entre culturas, geraram de fato uma melhoria da vida neste planeta? Então, dito isto, né, tire você as suas próprias conclusões. E aí, voltando, né, para o nosso trabalho aqui de consciência, de apometria, o que acontece? Quando a gente ganha, por meio da consciência do trabalho com a apometria, de que esses processos, eles são processos de conexão com a informação. E quando a gente desconecta e entende que é só informação e faz o corte da ligação com isso, né, pelo menos falando dentro do trabalho da apometria, o peso que a gente dá para essas informações é muito menor. E às vezes a gente até para de dar significância para isso. Então o que ocorre é como se fosse uma limpeza, né, do disco rígido, é como se fosse uma limpeza também da memória RAM. E aí a gente reorganiza o cérebro, reorganiza a nossa percepção, nossa consciência, e a partir daí, após um trabalho apométrico um pouco mais profundo, e, né, eu falo do trabalho de autoapometria, que é uma coisa que, enfim, né, talvez toda pessoa deveria aprender a fazer, assim como o reiki. Toda vez que a gente tem essa alteração de consciência e percepção, automaticamente, o que ocorre? A gente passa a reverberar no positivo e a gente passa a se conectar com coisas melhores e passa a ser mais leve o processo de evolução, né? E poderia adicionar aí também, inclusive, também trabalho com breathwork, embora uma coisa um pouco mais profunda, né? Não só a respiração, né? Mas a respiração com visualização criativa, né? E aí, se a gente pensar em todos esses elementos, o processo evolutivo, né? Eu trabalho com apometria e a autoapometria visa essa evolução, né? Visa essa reconfiguração do indivíduo. Então, se você tiver interesse, né, se você gosta, se você entender que isso te apetece, tiver curiosidade sobre o tema, né, a gente está agora agora acho que no final do mês agora, né, estamos soltando um e-book, né, com histórias, enfim, conteúdos e esclarecimento também sobre um pouco dessas várias temáticas e do que a apometria consegue fazer, né, do que a apometria consegue trazer
para as pessoas. Não é exatamente, né, um e-book que tem aí um tanto de instruções sobre a apometria. E aí, se você sentir o chamado, né, vem com a gente. Daqui a pouco tem um link aqui para o processo de divulgação, venda, enfim, quem quiser. Se sentir o chamado também, marca um atendimento com a gente, né? Pode, enfim, seguir aí que o link em algum lugar tem, enfim, o contato, né? E se sentir o interesse, a gente tem alguns outros vídeos aqui nessa sequência de trabalho falando a respeito dessa temática, né? Então, segue aqui, toca o barco e vamos que vamos, né? Vamos aprofundar um pouco o nosso entendimento a respeito, né? Falar ainda mais um pouco de apometria, geopolítica, enfim, astrologia e os conhecimentos correlatos e conectados, né? Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.